Queridos irmãos, amigos, professores, todos que nos assistem nesse projeto EBD em Síntese Podcast, nós queremos vos saudar com a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos, eu, presbítero Ítalo, dirigente da congregação de Monte Hebron, pastor Aldo Dantas, pastor coordenador do setor na nossa capital, setor de número 5, acabou de... 5 ou 4, pastor? 5, né? Sempre, sempre. Eu vou abrir a oportunidade. Acabou de assumir o setor de Candelária e a professora Irmã Milde, também coordenadora de oração. nos setores 7 e 38. Eu Sete, era do 5 e do 40 e passei agora para o 7 e 38. coordenadora da oração. Pai do seu pastor Aldo, Paz do Senhor, pastor Ítalo, paz do Senhor, a paz do Senhor, irmã Milde, sempre um prazer e um privilégio participar do nosso podcast. pai do seu Irmã Milde, A paz do Senhor, pastor Ítalo. A paz do Senhor, pastor Aldo. Da mesma forma, nós nos sentimos honrados de estarmos cooperando no reino de Deus juntos, né? Para a glória do nome do Senhor. fica também aqui a nossa saudação ao nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e ao nosso pastor diretor do Departamento de Ensino, pastor Reinaldo Odilo. Nós nos reunimos aqui para o comentário da lição de número 7 do dia 16 de fevereiro de 2025, que tem como tema as naturezas humana e divina de Jesus. O textual encontra-se em Romanos, capítulo 9, versículo 5, que diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. A verdade prática extraída desse versículo é: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, e Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 ao 11, textos bem conhecidos nossos, que os professores, os alunos podem se aprofundar aí para o dia da aula. A palavra-chave dessa lição é natureza. Então, nós estaremos estudando sobre a natureza divina e a natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo e as heresias que surgiram, que muitas vezes querem comprometer a doutrina bíblica. Pastor Aldo, o que é que o senhor tem a dizer assim, nessas considerações iniciais? Muito bem, pastor Ítalo, o que nós temos a dizer inicialmente é que é importante quem estiver, né, estudando sobre a natureza de Jesus, né, saber que existem duas naturezas, uma só pessoa, não é? Então, na pessoa de Cristo existe a natureza humana e a natureza divina, e poder apresentar isso na Bíblia, né? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ou seja, a nossa fé está é, fundamentada, firmada, né, na palavra de Deus. Então, saber os textos bíblicos que correspondem ou que apresentam essas naturezas, né, a natureza divina e a natureza humana de Cristo, é importante para que o crente possa, né, combater aqueles que venham, né, trazer alguma heresia dentro deste assunto. Irmã Milde, em relação às considerações iniciais. É bom lembrar que a gente está trabalhando sempre em três tópicos, né? A lição, primeiramente, fazendo esta ênfase no ensino bíblico, como o pastor Aldo já frisou, e nesse primeiro objetivo da lição é justamente apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. E no segundo objetivo, mostrar as heresias contra esse ensino, né? Esse ensino que é o nestoriano e o monofisismo, principalmente, né? Nós sabemos que há muitos outros movimentos que negam a natureza divina de Cristo, outros negam a corporeidade, a gente já estudou em outras lições, mas nesta lição, as duas heresias principais são essas: o nestorianismo e o monofisismo. E no terceiro objetivo, nós vamos ver justamente o que acontece nos dias atuais, né?
com essas mesmas heresias, o espírito do erro ele se repete, né? Vem com nova Verdade. roupagem, mas eles estão presentes aqui. Inclusive, nós podemos já adiantar alguma coisa sobre a teologia liberal, o liberalismo teológico, que desfigura o nosso Senhor Jesus, mostrando apenas como um mestre e que de elevada ética e que é um exemplo da ética do mais elevado padrão, mas não aceita Jesus como o expiador, o redentor, que é a principal missão de Cristo na Terra, não é? Então nós vemos que nessas heresias todas tem duas doutrinas básicas que são negadas: a encarnação e a expiação. Porque sem a encarnação não há expiação. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como está escrito na carta aos Hebreus. E Cristo tomou a forma humana justamente para expiar os pecados do mundo, né? Para nos comprar, nos remir, oferecendo-se a Deus como o sacrifício, o holocausto e tudo que era com respeito à lei. Ele veio cumprir a lei por nós. E aquele que não conheceu o pecado, como está escrito, o fez pecado por nós para nos remir, para nos libertar do pecado, nos fazer justiça, né? Nos justificar. Glória a Deus. Essas teologias liberais modernas, elas realmente apresentam Cristo apenas como um mestre moral, como acabou de falar a irmã Milde, apenas extraindo princípios éticos, né? Mas realmente desconsideram a divindade. Então, em relação a o ensino que nós vamos participar hoje, vamos nos aprofundar na lição bíblica, diz respeito sobre a divindade de Cristo e a sua natureza humana tendo a teologia bíblica, a Bíblia Sagrada como fonte, né, a teologia bíblica, e também todos os concílios que aconteceram, que os pais da igreja, os apóstolos deixaram como legado, né, como tradição histórica. Nós passamos pelo Concílio de Nicéia, passamos pelo Concílio de Constantinopla e agora estamos no Concílio de Calcedônia, que é onde mais uma vez é reafirmada a teologia das duas naturezas. Nós temos aí o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Pastor Aldo, comece aí com esse ensinamento para nós. Muito bem, pastor Ítalo. Essa é uma oportunidade para que a gente possa, não é, falar das duas naturezas de Jesus, né? Lembrando aos nossos professores que nós estamos estudando a disciplina chamada Cristologia, não é? E a Cristologia não é somente isso. A Cristologia é um tema bem abrangente, onde se estuda também os nomes, os títulos de Cristo, não é? E a lição, por ser muito resumida, nós vamos estudar apenas as duas naturezas do Senhor Jesus, né? Já ouvimos alguém dizer, algum teólogo falar, que quando Jesus desceu, né, veio à Terra, ele não deixou de ser Deus, né? Para assumir a forma humana, para encarnar, para ser o Deus conosco, né? O Emanuel. E também quando ele é assunto aos céus, ele não deixa de ser homem, né? Então ele é 100% Deus, como diz a expressão, e 100% homem, o verdadeiramente, né? O verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Então existe ou coexistem as duas naturezas de forma independente numa única pessoa, né? Numa única pessoa, que é a pessoa do Senhor Jesus. Ora, para identificar essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, se faz necessário é, caracterizar essas naturezas, né, para que a gente possa identificar, né, quando Jesus estava agindo como homem e quando ele estava agindo como Deus, porque ele, como homem, agiu aqui entre os homens e também Jesus agiu como Deus. Por exemplo, né, o que diz o texto que nós lemos aqui em Romanos, capítulo 1, né? No capítulo 1, Romanos diz, no versículo 3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Aqui está mostrando a natureza humana de Jesus, né? Onde Jesus nasceu segundo a carne da descendência de Davi. Então,
esse termo, né, colocado aí, é carne, que também acontece lá em Romanos 9 e 5, não é? Romanos 9 e 5, que vai falar também, usando este termo, para dar ênfase a que Jesus, ele é descendente de Davi segundo a carne, para falar da encarnação de Cristo Jesus, né? Que ele tomou a forma humana se encarnando. Então, diz o texto que dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne. Então, o apóstolo Paulo reforça isso em Romanos 1 e Romanos 9, né? Então, a linhagem de Davi, a linhagem de Jesus, quando a gente vê lá em Mateus capítulo 1, ele apresenta a linhagem humana de Jesus, né? Começando lá na genealogia, ele vai apresentar a linhagem humana de Jesus. E não somente pela linhagem, mas pelas características que Jesus apresentou, não é? Nós vamos perceber claramente, e aqui o tempo não nos permite abrir os textos para que a gente possa ler, mas logo no início, quando nós vamos lendo a respeito de Jesus, é que ele nascera de uma mulher, não é? Ele nasceu da virgem, ele foi concebido, né, de uma virgem, a sua conceição, a sua concepção da Virgem Maria, não é? De uma mulher. Então, isso mostra a humanidade de Jesus. Então, é uma característica humana nascer de uma mulher. Como também ter irmãos, ter irmãs, né? Não teve só a mãe, mas também teve irmãos e irmãs. Isso mostra a característica de Jesus como homem, que ele sentiu sono, que ele sentiu fome, que ele sentiu sede, que ele sentiu cansaço, né? Que ele sofreu, que ele chorou, que ele é, padeceu, não é? Angustiou-se e agonizou-se até a morte, né? Porque a morte de Cristo trouxe agonia. E também ressuscitou. A ressurreição fala também da humanidade de Jesus, não é? Ele como homem, ele ressuscitou e ele triunfou sobre a morte ao terceiro dia. Então a morte, a ressurreição, tudo isso caracteriza Jesus como, não é? Como homem, na sua natureza humana. E quanto à natureza divina, o próprio texto aqui da leitura bíblica em classe, eu li o versículo 3 que diz: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder. Então, declarado filho de Deus. Esse filho de Deus aqui está se referindo a Jesus como, não é, Deus, filho de Deus, no sentido de que a sua natureza divina estava presente na pessoa de Cristo, né? Na pessoa de Cristo. Então, ele pôde dizer que era o pão da vida, não é? Ele pôde dizer que era o eu sou, não é? O eu sou, porque a gente vê lá em Êxodo e a gente vê também o Senhor Jesus dizendo eu sou várias vezes no Evangelho de Jesus, no Evangelho de Jesus segundo João, João 8, 18, 23, 24. Então tem uma série de versículos onde Jesus diz eu sou, não é? Ele também fala dizendo que é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, né? E a videira verdadeira, tudo isso ele está se referindo à sua natureza divina, essa natureza divina que é explicada nesse versículo 4 de Romanos, né? 4 de Romanos. Então, ele é um com o Pai, ele é um com Deus. Então, o Senhor Jesus, ele não deixa de ser Deus, mesmo tomando a forma humana. Então, diz aqui a nossa lição que, por ser da descendência de Davi, ele apresenta a sua natureza humana e, declarado filho de Deus em poder, expressa ou indica a sua natureza divina, é o que diz o tópico 2, não é? Então, a gente percebe que ele agia como Deus e agia como homem. Né? Quando ele estava com fome e com sede, ele estava com a sua natureza humana agindo ali, mas na hora que ele estava repreendendo a fúria do mar, não é?
na hora que ele estava perdoando pecados, ele estava agindo como Deus. Então ele agiu como homem, como Deus. Aquele texto onde trazem aquele paralítico e colocam diante dele, e ele diz: Filho, perdoados estão os teus pecados. Né? As pessoas diz: quem pode perdoar pecados senão Deus? E aí o Senhor Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, então disse ao paralítico: levanta-te, anda, e ali ele operou aquele milagre, não é, de cura na vida daquele paralítico. Mas o Senhor Jesus estava ali, não é, agindo como Deus. Ele também recebeu adoração, não é? Ele recebeu adoração, as pessoas se prostravam e adoravam, e ele, como judeu, não poderia receber, porque ele sabia que só Deus poderia receber a adoração. Então ele sabia da sua natureza divina e ele estava ali como Deus, não é? Então esses dois tópicos são muito importantes para que a gente esclareça tudo isso. Agora, Filipenses, né, no capítulo 2, o versículo 5 e 6 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele diz que aqui a forma, né, em forma de Deus. Ou seja, ele está dizendo que, embora ele, sendo Deus, não usou essas prerrogativas, não é? Ele sabia, era consciente que era Deus, mas ele não usou essas prerrogativas, ou seja, ele não se esvaziou, deixou de ser Deus quando veio do céu à terra. Ele continuou sendo Deus, né? Ele continuou sendo Deus, mas não usou dessa prerrogativa. Então ele mostra que o status de Cristo antes da encarnação, ou seja, ele enfatiza mais a parte humana nesse texto, né? Porque ele diz: "E achado na forma de homem". Aí ele enfatiza a parte humana, mas não quer dizer que ele deixou de ser Deus, ou seja, sendo em forma de Deus, ele explicou que ele era Deus, tinha natureza divina, mas disse que ele priorizou a sua natureza humana para se identificar com o homem, não é? Para se identificar com o homem e dar o exemplo de humildade, não é? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele está mostrando as duas naturezas, né? O ensino da natureza humana e divina em uma só pessoa. Ou seja, ele era Deus, ele era homem, mas ele era uma só pessoa com duas naturezas. É esse o entendimento, pastor Ítalo, que a gente tem, não é, desse texto. Eu acho ele importante porque o aluno da escola dominical ele precisa, não é, ele precisa identificar isso de forma muito clara no texto bíblico para que ele possa, ao confrontar alguém, não é, que venha com heresia, mostrar pela palavra de Deus. Lógico que aqui no podcast nós não vamos ter tempo para analisar os versículos, mas a Bíblia, ela, aliás, a lição, ela vem muito referenciadas com versículos que dá para que você possa, na aula, né, pedir ao aluno para que ele possa ler o versículo bíblico, porque isso, além de ficar gravado na mente do aluno, fica ali também a referência bíblica para que ele possa refutar alguma heresia que possa surgir numa conversa ou até mesmo para defender um novo convertido que fica na dúvida, né? Que alguém coloque alguma dúvida sobre isso. Então, esse é um ponto chave, esse é um ponto importante, até porque já se estudou isso nas lições passadas. Nós falamos sobre a natureza humana e a natureza divina de Jesus em outras lições, e nessa lição a gente vai caracterizar e aprofundar o conhecimento com relação às duas naturezas de Jesus. Glória a Deus. Na tempestade ele dorme como homem e acorda como Deus, repreendendo a fúria do vento, né? É E verdade. o tópico 2 Interessante. da nossa lição, ele fala sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza. Porque o problema está quando a compreensão das duas naturezas, ela deixa de ser bíblica e passa a ser apenas lógica. Por causa da lógica, e de uma lógica que não tinha para nas escrituras, houveram as divergências, e as divergências causaram
heresias. Não foi assim, irmã Milda? É verdade. Nós vemos aqui nesse segundo tópico da nossa lição a questão das heresias, né, contra o ensino bíblico, acerca da dupla natureza de Cristo. Aqui, primeiramente, nós vamos lembrar do que ensinou Nestório, né? Nestório foi um bispo lá de Constantinopla e ele discordava do título que é dado a Maria. Ele começou combatendo as heresias de Cirilo, né? Porque Cirilo, ele inventou que Maria era mãe de Deus, né? Criou essa Sim. ideia. E eu acho interessante que no catolicismo romano tem se perpetuado esse tipo de coisa, não é? Inclusive, é muito recente, em relação a mim, que já tenho 73 anos, é bem recente o decreto que fala sobre a ascensão de Maria, como sendo também uma deusa, né? Porque ela era mãe de Deus, então ela era uma deusa. E por isso que os católicos adoram a Maria, né? Mas o que Nestório queria mesmo não era isso, conforme o nosso comentarista disse. Ele estava mais preocupado era com o arianismo, que foi um assunto de uma lição passada, né? Que era aquele bispo Ário, que era... Ele se abeberou de algumas doutrinas lá em Antioquia e depois ele se tornou um bispo lá em Alexandria e designou diáconos, ele foi uma pessoa influente lá, mas ele negava a divindade de Cristo. Ele não aceitava a natureza divina. E Nestório, ele aceitava as duas naturezas, porque ele acreditava naquilo que foi definido no Credo Niceno, né? No entanto, a heresia que ele criou foi das naturezas em duas pessoas. E não era isso que estava definido nos credos anteriores, ou nos concílios, né, de Niceno. Não, não era isso que foi definido. O que foi definido é que Jesus, ele era Deus e era homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Ele tinha as duas naturezas unidas em uma só pessoa. É aquilo que em teologia se fala da união hipostática, que a hipostase é uma palavra que se refere à substância, à natureza, à essência. Ele tinha a essência humana, ele era consubstancial com os homens na sua humanidade e consubstancial com Deus em sua divindade, mas numa só pessoa. Jesus, o Filho de Deus, e Jesus, o Filho do homem. E nós vemos Paulo escrevendo sobre isso, ele diz claramente que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Mas Jesus Cristo é Deus. E ele se referiu a Jesus muitas vezes como Deus bendito, não é? O Deus que foi encarnado, que esteve entre nós e que deu a sua vida por nós. Ele sempre falou. Inclusive, irmãos, quando a gente lê o primeiro capítulo da Carta aos Efésios, nós vemos a Trindade ali efetuando a salvação. Nós vemos Jesus que verteu o seu sangue, o Espírito selando, não é? O Pai que enviou o Filho e que nos fortalece. Nós vemos logo no primeiro capítulo da Carta aos Efésios. E em Colossos também, Paulo falou contra essa heresia de Ário, que era contra a divindade de Cristo, porque eles eram influenciados pelos gnósticos, que é uma coisa que a gente ainda vai estudar mais um pouco, né, mais adiante. Mas nesta lição aqui, nós vemos que o Nestório, ele foi condenado no Concílio de Éfeso, em 431, e foi, inclusive, exilado pelo imperador.
ele foi considerado herege e o imperador o exilou. E, em seguida, nós temos aqui uma outra ideia que também é contra o ensino bíblico das duas naturezas, porque como é que a gente crê? Deus homem e em Cristo estavam as duas naturezas unidas numa só pessoa, em Cristo Jesus. E o monofisismo, que é inclusive é bom até lembrar aos nossos professores que estas lições, para quem não tem assim muito acesso ao conteúdo teológico, seria bom que tivesse sempre um dicionário, né? Um dicionário teológico que lhe ajudasse e também, principalmente para os alunos, né? Para trazer esse conhecimento para os alunos. O que é monofisismo? O mono é de um termo grego que vem mono, que é único, e physis, que é natureza. Eles queriam dizer que só existia uma natureza. Eles fundiam as duas naturezas, misturavam as duas naturezas. Eles faziam como que isso foi um heresiarca chamado Sim. Eutique, né? Que criou essa doutrina das duas naturezas de Cristo fundidas em uma só natureza, amalgamada, né? E eles tinham até alguns exemplos para ilustrar o ensino deles, que depois a gente mais adiante vai falar mais um pouquinho sobre esse monofisismo, que eles ilustravam sobre a questão da natureza híbrida, que é nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Então havia uma, um rebaixamento, vamos dizer assim, da pessoa de Cristo, não é? E eles ilustravam com as ligas metálicas, não é? De bronze e cobre, também as misturas de cores, e, e que cada um se misturava e depois não se sabia quem era quem, né? Porque o verde, e ele vem do azul e do amarelo, mas é verde, é uma outra coisa, não é? Nem é Cada um azul nem tinha amarelo, né, irmão? Amigo? azul e amarelo, é verde. Então, nós não podemos dizer que existia isso em Cristo, né? Porque Jesus era Deus, ele é Deus, vamos dizer, em termos presentes, ele é Deus, está sentado à destra do Pai, e ele é homem, intercessor. É considerado o primogênito aí daqueles da ressurreição, porque, como Paulo explicou para os romanos, a adoção vai ser quando o nosso corpo vai ser revestido da imortalidade. Pela fé, nós somos adotados. E São João dizia: ó, quão grande caridade nos concedeu o Pai de sermos chamados filhos de Deus. Porque filho de Deus é Cristo. Ele é o único, não é? O único gerado, o único filho. E nós somos adotados. Existia até uma ideia, entre outros, também, que era o adocionismo, né? Que não está aqui nessa lição, mas que negava, Adocionismo contemporâneo, é, que eles exatamente, diziam que em algum momento Cristo foi adotado. é verdade. Aí aqui nós vemos que também a resposta bíblica para essa heresia é que Jesus é perfeito quanto à sua divindade e perfeito quanto à sua humanidade. Inclusive, irmãos, desde o anúncio, né, da sua vinda, lá, aqueles textos de Isaías que a gente já estudou em aulas passadas, como Isaías 7,14, Isaías 9,6, que fala, primeiro o 7,14 fala de Jesus, o Emanuel, não é? A virgem conceberá e terá um filho, e no anúncio do anjo a Maria, o ser que estava gerado nela seria chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. E quando o anjo apareceu em sonhos a José, para que José
não temesse receber Maria como sua mulher, porque ele estava em dúvida se ela tinha se contaminado, né? Não tinha, assim, muita certeza. Aí o anjo trouxe ao seu conhecimento que o que nela estava gerado era do Espírito Santo. E para se cumprir aquela profecia lá de Isaías 7,14, e em 9,6 ele diz que ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz, um menino que nasceu e que é Pai da eternidade. Quer dizer, o homem, Deus. Não é verdade? Nós cremos assim, o que está escrito na palavra. E, como o pastor Aldo já falou aqui, nessa questão do esvaziamento, que já vem, vai aparecer lá no tópico terceiro, né? Que é, nós todos podemos falar sobre isso aqui, que vai repetir o monofisismo e introduz o quenoticismo, né? O quenoticismo que fala do esvaziamento de Cristo, que eles acreditavam que Jesus deixou de ser Deus, esvaziou-se da sua divindade. E não, isto não é verdade. Porque este esvaziamento é da glória que ele tinha antes com o Pai. Nós vemos quando ele faz aquela oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, parece que é o versículo 5, ele diz, Senhor, Pai, glorifica o teu filho, com aquela glória que eu tinha. Né? Então, ele se esvaziou, e esse esvaziamento é um sentido figurado, a palavra é usada no sentido figurado. Ele se humilhou, tomando a forma de servo, assumindo a forma humana. E estando na forma humana, ele ainda se humilhou ainda mais, tomando a forma de servo. E ele até ensinou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele se humilhou para também provar a morte. Tomou a forma humana para que também pudesse morrer por nós. Ele é o sacrifício perfeito, único, aceito diante do Pai, para nos justificar, para nos santificar. E isto era que não havia entendimento, porque as coisas espirituais, elas são compreendidas espiritualmente. E quando a gente procura racionalizar, e embora a nossa fé seja racional, mas tem certos pontos que é difícil de entender. A Trindade não é tão fácil de se entender, não é? Mas a gente vê aqui que os atributos divinos continuam, como o pastor Aldo já até falou, não é? Sobre esses atributos divinos que foi manifestado aqui. Ele perdoou pecados, naquela hora em que trouxeram o paralítico, a primeira coisa que ele disse foi: perdoados são os teus pecados. E os fariseus, os escribas, os que estavam ali presentes, arrazoaram entre si, né? Quem é este que até perdoa pecados, né? Quem perdoa pecado é Deus, porque eles não aceitavam Jesus como Deus, como Filho de Deus. E uma das coisas que até eu acho interessante, quando ele estava perante o Sinédrio, Jesus, perante o Sinédrio, que foi interrogado pelo sumo sacerdote, a última pergunta que o sumo sacerdote fez a Jesus foi: Tu és o Messias, o Filho do Deus bendito? Ele disse: Eu sou. E vereis o Filho do Homem, vindo com as nuvens dos céus, né? Ele falou até da sua vinda depois de ressurreto, né? Para buscar o seu povo, para reinar para sempre. E o que aconteceu? O sumo sacerdote, sem querer, mostrou que havia acabado, que havia passado aquele sistema, rasgou as vestes sacerdotais. A pessoa não se podia rasgar a veste sacerdotal, mas ele rasgou as suas vestes, mostrando ali que encerrou aquele período, né? Porque Jesus cumpriu toda a lei como um ser humano e como Deus. Porque está escrito também, irmãos, que ele
se entregou pelo Espírito eterno. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, no capítulo 9, que fala sobre que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, fala que se o sangue de bode, de touros, dos bichos, né, que era oferecido sobre o altar, servia para cobrir os pecados, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se entregou, né, se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele ressurgiu e está à destra do Pai. Ele não é um Deus morto, é um Deus vivo e verdadeiro. Então, nós vemos que, voltando aqui até aquela questão que a gente já iniciou falando ali, junto com. Quando a gente falou sobre Nestório, né, que ele começou combatendo as heresias de Cirilo, aqui nós vemos que houve uma perpetuação daquelas heresias antigas com a mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus. Agora, quando se pergunta por que que permanece isso, é porque houve uma popularidade, foi aceito pela maioria, e nós vemos lá em Êxodo, capítulo 23 e o versículo 2, que nós não devemos seguir a maioria para perverter o direito. O direito é servir a Cristo. O direito é crer em Cristo. O direito é aceitar a Cristo. É recebê-lo como Salvador, como Redentor da nossa vida. E não a Maria como intercessora. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. Então, o que acontece é que há uma falta de conhecimento das pessoas também, até da história, porque essa questão que foi atualmente perpetuada, isso vem ao longo da história sendo como que reforçada, essa questão da mariolatria, inclusive do culto, foi lá pelo sétimo concílio da igreja que foi adotado o culto dos ídolos, dos santos, inclusive o culto a Maria. Eu não me lembro bem qual foi o concílio, se foi de Constantinopla, porque Constantinopla foi uma capital do império, né? De um dos impérios, e foi reconstruída pelo Constantino, mas ela depois se tornou capital mesmo do Império Romano, num período. E Ima- esses concílios eram determinados pelos imperadores, porque a igreja se uniu ao Estado, né? E houve essa mistura de coisas, fugindo das escrituras, porque a nossa regra de fé está nas escrituras, está na Bíblia, na revelação de Deus, e não no entendimento humano, meramente humano, e criado pelos homens os dogmas, né? Nós cremos na palavra de Imanildo, Deus. essas heresias elas acabaram culminando no Concílio de Calcedônia, que a definição você tem Jesus Cristo como a única pessoa, que é a hipostase, É verdade, e possuindo duas naturezas, a divina e a humana, e tem o princípio das quatro negativas. Quais são? Essas naturezas não se misturam, não se alteram, não se dividem e não se separam. é verdade. Muito bem, tá certo. Então a gente vem aqui só reforçar, né, o que a irmã Hamilton já falou e apenas mostrar, né, que as heresias, elas vão em que sentido? Elas vão no sentido de que, primeiro, eram duas pessoas, não é? Eram duas pessoas, uma divina e outra humana, não é? Que foi combatido. Outro tipo de heresia, né? Ah, bem, só existia uma natureza, a divina, e quando essa natureza divina era contestada, ele ia para a natureza divina amalgamada, como disse a nossa irmã Milde, né, com a humana, ou seja, não se sabia ao certo quem era que estava agindo, se era Deus ou se era o homem, né?
Ou seja, é como se você unisse as duas naturezas, ficava sem você poder definir a natureza humana da divina nos atos de Jesus. Então, as heresias, elas sempre vêm nesse sentido, ou negando a natureza humana, ou negando a natureza divina, mas mais negando a natureza humana, né? Negando que Jesus veio, que Jesus não veio em carne. Ou dizendo que Jesus não teve espírito e alma como humano, né? Que o verbo, o logos, toma o lugar do espírito e da alma. Mas o que a Bíblia deixa claro é que Jesus, como homem, teve espírito, teve alma, e ele, como Deus, né, agiu de forma independente do humano. Ou eles agiam juntos, ou eles agiam de forma independente. Por ser uma mesma pessoa, com duas naturezas, ele poderia agir como Deus e agir como homem. E é exemplo disso, por exemplo, né, quando Jesus nasceu, ele estava ali com Maria, mas os anjos, né, estavam anunciando o seu nascimento. Quando ele vai se batizar, como homem, ele disse: Deixa que cumpramos, né, toda a lei, mas ao mesmo tempo ouve-se uma voz no céu que diz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Né? Então, isso vai mostrando as duas naturezas, humana e divina. Na hora da tentação, Jesus é tentado como homem, mas vem os anjos e o servem. Né? Então, sempre a gente vê ali as duas naturezas de forma independente, agindo numa mesma pessoa que é Jesus. Então, nesse tópico aqui, que é do perigo das heresias da atualidade, é só nós nos conscientizarmos que estas heresias permanecem nos dias de hoje. E o mesmo cuidado, né, porque trata-se de um perigo, então o mesmo cuidado que o crente tinha lá na época, né, que foram contestadas ou que foram feitas essas defesas da fé, hoje nós também temos a mesma responsabilidade, o mesmo dever, a mesma obrigação de ter o conhecimento para defender também a nossa fé. Meus amados, nós estamos aqui já chegando no final da aula e vamos para as considerações. Podem ficar à vontade, irmã Milde. Eu queria lembrar dois episódios na vida de Jesus interessantes. É que no Getsêmani, quando ele chamou os discípulos para orar, que ele se angustiou, ele disse: A minha alma está angustiada até a morte. Ele tinha alma e ele testificou, não é? E quando ele morreu, ele entregou o espírito a Deus. Ele entregou o espírito, ele disse: Está consumado, e rendeu o seu espírito. E como homem, ele chamou os discípulos para um monte orar e transfigurou-se diante deles. Então, mostrou a sua glória, a sua divindade ali, e conversou com Moisés e com Elias, que apareceram em visão, né, para os discípulos, Pedro, Tiago e João, que foram chamados ali. Eu achei interessante isso aí. São exemplos também na própria vida do Jesus humano, mostrando a sua divindade também. Que ele falou ao vento, ele disse: Aquieta, mar, andou sobre as águas, e ele era homem. E quando os discípulos viram, pensaram até que era um fantasma, ele disse: Sou eu, sou eu. Era ele mesmo que estava indo ali ao encontro deles. Então, nós vemos que não há nenhuma dúvida de que o nosso Senhor era divino e humano ao mesmo tempo. E por isso ele pode perfeitamente também nos guardar, nos livrar, nos proteger até o fim da nossa jornada e resolver todas as nossas questões, porque ele é o criador e sustentador. Não é como aqueles que dizem assim: Deus criou o mundo e saiu. Não, ele está conosco e ele, inclusive, disse: Estarei convosco, ou estou convosco. O verbo foi até colocado no presente, né? Estou convosco, falando da sua onipresença, né? Estou convosco até a consumação dos séculos.
que o Senhor nos ajude, que possamos reter firmemente a confissão da nossa esperança em Cristo Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Pastor Paulo, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer, né, pastor Heitor? Agradecer porque o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 8:9, né? Que ele, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesses, né? Então, se nós estamos aqui hoje, é porque fomos enriquecidos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, amigos, os que participam do projeto EBD em Síntese Podcast, os alunos e professores que nos acompanham, até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor.